Nosso querido amigo, nosso querido pastor. Uau, que espiritual. Pastor Rafael, receba ele em nome de Jesus. Uau, espiritual e sobrenatural. Boa noite, Fade. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Aproveitar que vocês já estão em pé, abram comigo a palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios 2,16. Galera, hoje é dia de festa nas águas no Fade. Glória a Deus por essas 4 vidas que decidiram descer as águas do batismo. Os parabéns, é a melhor escolha da vida de vocês. Vocês a partir de hoje estão entregando uma autorização para Deus cuidar de vocês. E só tem vantagem em entregar a autorização a Deus. Então temos 4, mas Jesus disse em Marcos capítulo 16, do 15 em diante: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então nesta noite nós vamos falar da palavra de Deus. E se a palavra tocar no seu íntimo, no profundo da sua alma, e você não for batizado, nós temos água, e por que não nesta noite gloriosa? Então você terá a sua chance também de se unir aos 4 e descer as águas do batismo. Amém? 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 16. Esqueci do esboço. Diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vou repetir: mas quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, eterno e soberano Pai, nesta noite nós estamos diante de moças e rapazes, de jovens, que o desejo nesta noite é a Tua presença. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, e por isso neste momento nós estamos diante da Tua palavra. Por isso nós abrimos os nossos corações e te pedimos, Senhor, fale conosco segundo o seu querer e segundo a sua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém, Fade? Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, o tema que o Espírito de Deus colocou em meu coração para esta noite, vamos ver se chegou a arte. Chegou a arte para nós, ó que top. Mentalidade cristã. Nós vamos ouvir nesta noite uma palavra sobre mentalidade cristã. Na hora da ministração, o pastor Gil, ele falou algo, né? Dentro de tudo que ele falou, que mexeu com a nossa estrutura, mas ele falou algo que eu estava lá no fundo, ele falou: você está proibido de não viver o que o céu tem para a sua vida. Isso veio como uma flecha no meu coração. Nós estamos proibidos de não viver o que o céu tem reservado para nós. E para nós vivermos o que Deus já reservou para nós, desde o ventre da nossa mãe, nós temos que ter uma mentalidade cristã. Quem pode, a parte A desse versículo que nós lemos, diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? A mente do nosso Deus é infinitamente além da nossa mente, do nosso psique, do nosso entendimento. Um dos atributos do nosso Deus é onisciente, que significa que Deus sabe todas as coisas. E eu fui procurar no dicionário o significado, o que significa a palavra onisciente.
Então vejam aí, onisciente, que tem saber absoluto, saber pleno, que tem conhecimento infinito sobre todas as coisas, a plenitude da ciência. Olha só os atributos que são direcionados ao nosso Deus. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem saber absoluto, Ele tem a plenitude da ciência, Ele é pleno no conhecimento, infinito em todo o saber. Isso é muito além do que nós podemos imaginar. E é interessante que, sobre o Senhor Jesus, a palavra diz, lá em João, no capítulo 3, versículo 1, João 1, João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo, falando de Jesus, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Então todas as coisas giram em torno do Senhor Jesus. Ele estava no início, Ele participou de toda a criação, e toda a criação foi feita para Jesus, e se não houvesse o Senhor Jesus, nada teria sido criado. Quando nós abrimos a palavra, em Provérbios capítulo 8, versículo 30, diz que a sabedoria, olha só, a sabedoria era aluna do Senhor Jesus, Provérbios 8, 30, a sabedoria era aluna. Agora podemos imaginar, no início de todas as coisas, a sabedoria puxando a carteira lá na escola, pegando papel e caneta. Eu falo papel e caneta, eu lembro do Robert Dudu, né? Eu vim num seminário com o Robert Dudu há alguns anos, acho que foi até a primeira vez que ele esteve aqui. Robert Dudu é uma bênção, e eu lembro que ele ficava assim, papel e caneta. Papel e caneta, papel, pastor Eliezer, cadê seu papel e caneta? Vai buscar papel e caneta, demônio! Agora, brincadeiras à parte, né? Imaginem a sabedoria pegando ali, puxando a carteira, pegando papel e caneta e falando: Senhor, eu quero te ouvir, eu quero aprender com você. A sabedoria era aluna do Senhor Jesus. Por isso eu quero agora dizer uma palavra a todos os jovens, a todos os presentes. O nosso Deus, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Quando os nossos ossos estavam sendo formados, o nosso Deus já nos conhecia e já tinha feito um propósito para nós na eternidade. Então receba esta palavra: o Senhor conhece o seu deitar, o Senhor conhece o seu levantar, o Senhor conhece o anseio da sua alma, os seus sonhos, os seus projetos, os seus medos. Então descanse no Senhor, porque Ele vai conceder o desejo do seu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Jesus conhece. Aleluia. O Senhor conhece. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, Paulo falando, nós podemos dizer, o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Confia, Deus tem todo o conhecimento. E o que o Senhor Jesus veio fazer aqui na terra? Aí nós encontramos a parte B do versículo, a parte B, dizendo assim: mas nós temos a mente de Cristo. Cristo veio para este mundo para nos trazer a sua mentalidade. E qual era a mentalidade? Qual é a mentalidade do Senhor Jesus? A mentalidade do Senhor Jesus é os céus. Os céus é a mentalidade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio para trazer a cultura do céu para nós. Por que Ele veio trazer a cultura do céu?
porque no céu não tem pecado, porque no céu não tem angústia, porque no céu não tem medo, porque no céu não há dor, porque no céu não há sofrimento, porque no céu tem paz, tem alegria, tem satisfação, tem vitória, tem adoração, tem o trono de Deus, tem a graça, tem alegria eterna. Então Jesus veio a este mundo para nos trazer a cultura do céu, para nos fazer cidadãos dos céus juntamente com Ele. E aí que está a diferença, que quando nós entendemos isso, quem adquire a mente de Cristo, quem adquire o conhecimento de Deus, a mentalidade dos céus, se sobressai nas suas atividades. Tudo que a pessoa faz, ela se sobressai. Nós vamos ver um exemplo pela palavra. Êxodo capítulo 31. Vamos pegar primeiro um exemplo do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 31, vamos ler do 1 ao 6. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 31. Olha só o que a palavra diz. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi, olha o versículo 3, e o enchi do Espírito de Deus, e de sabedoria, e de entendimento, e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções, e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lavramento de pedras, para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo que tenho ordenado. O que esse texto está querendo dizer? Deus tinha um propósito. Deus queria construir no meio do povo, o povo estava no deserto, e Deus queria construir um templo, mas tinha que ser um templo móvel, porque eles iam se acampar, e quando Deus desse a ordem para eles avançarem no deserto, eles tinham que desmontar aquele templo e seguir viagem. Mas não era um templo comum, era uma arquitetura vinda do céu, nada antes visto. E Deus chama Moisés e fala: olha, eu vou escolher entre os filhos de Israel pessoas, e vou dar capacidade especial, vou colocar nelas a minha mente, para que possam construir esse tabernáculo. E o Senhor, o nosso Deus, Ele escolhe esses dois jovens, Bezalel da tribo de Judá e Aholiabe da tribo de Dan. E o Senhor coloca sobre eles um espírito de sabedoria. Olha só: e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o artifício. Agora vamos lá, capítulo 36, versículo 1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Então entendam, Deus tinha um propósito, um santuário, um lugar de adoração, propósito de Deus, e Ele precisava de pessoas que estivessem dispostas a abraçar o propósito, e a ter a mentalidade do céu. E o Senhor olhou assim, o Senhor olhou ali no arraial de Israel, e o Senhor enxergou esses dois jovens, Bezalel e Aholiabe. O Senhor viu neles um coração diferente,
O Senhor viu neles o desejo de trabalhar na obra. O Senhor viu neles o desejo de servir. Então o Senhor os escolheu. E olha, Deus tinha o propósito. Agora Deus os escolhe. E Deus dá a eles o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de ciência. Eu quero nesta noite dizer uma palavra ao seu coração. Os olhos do Senhor estão neste momento, aqui na Floriano Peixoto 1707, procurando corações que estejam dispostos a trabalhar em sua obra. Jesus, quando ele ressuscitou, lá em Mateus capítulo 28, Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide pelas nações e fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo que vos tenho falado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer, tem um propósito: ir às nações e fazer discípulos. O propósito é esse. Agora Deus está aqui procurando corações que estejam dispostos a ir pregando o evangelho, fazendo discípulos, para que possam ser batizados, para que possam ser curados, para que possam ser sarados. Então, em nome de Jesus, todos que estão dispostos, que nesta noite receba do alto sabedoria de Deus, receba do alto a palavra de conhecimento, receba ciência, e que vocês possam se sobressair em tudo aquilo que fizerem, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se vai aplaudir, vamos aplaudir forte. Deus está derramando do seu Espírito. Agora vamos para o Novo Testamento. Nós vimos um exemplo de Deus dando uma capacidade sobrenatural na antiga aliança. Aí quando nós olhamos para o nosso mestre, para o Senhor e Salvador Jesus, Jesus era incrível, Jesus é incrível, mas quando nós analisamos as Escrituras, nós ficamos surpresos com o modo de agir do Senhor Jesus. Para isso, quero chamar pastor Eliezer. Pastor Tavinho, vem cá. Hoje eu não vou falar do Palmeiras, hoje eu não trouxe a camisa do Timão, fiquem tranquilos. Pegaram no meu pé lá na porta, viu? Nós vivemos na era das mídias digitais, na era da influência digital, né? As postagens, o marketing pessoal, o marketing digital. Então, Facebook, Instagram, e todas as mídias, o WhatsApp, e entre todas que existem. E vamos lá, uma pessoa que quer chegar a ter destaque, ela quer aparecer nas mídias sociais com quem é uma pessoa de sucesso, com quem já atingiu um alvo. Então eu vou usar o exemplo dos pastores, vou até me colocar no meio aqui, ó. Porque pega a foto aí, ó, que eu vou postar essa foto aqui, né? Eu vou aproveitar a influência digital. Por que eu os chamei? Porque para nós, eles são referências. Amém, Fati? Amém. Nós estamos aqui adorando ao Senhor porque pastor Eliezer, pastor Juninho tiveram uma visão, acreditaram na visão, aceitaram o chamado de Deus, e nós estamos aqui. Então, eles estão tendo sucesso, porque o Senhor é com eles. Então, o que eu quero? Eu quero estar perto deles, eu quero aparecer com eles, eu quero tirar foto com eles. Vocês viram? Eu vou postar. Por quê? Porque eles estão alcançando sucesso e é só o começo. Muito mais o Senhor vai fazer. É assim que funciona. Quem quer aparecer no cenário, vai procurar alguém de sucesso para aparecer ao lado, para postar nas mídias sociais, para a pessoa olhar assim e falar: nossa, olha o Rafael do lado do Eliezer, meu, que top. Do lado do Tavinho, ó, tá com os caras, tá assim, hein? É assim que funciona nos nossos dias. Agora, quando nós olhamos para Jesus, qual era a lógica?
Se na época de Jesus tivesse toda essa tecnologia, Jesus ele nasceu numa manjedoura, num curral com animais, foi criado em Nazaré, numa terra que o pessoal falava, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí aos 30 anos Jesus vai começar o ministério, e ele tem uma missão, anunciar o reino de Deus. Qual que era o propósito de Jesus? Vocês não vieram aqui só tirar foto comigo, agora vocês vão ser personagens. Numa mentalidade comum, Jesus tinha que aparecer com as influências da época. Então quem eram as influências religiosas? Anás e Caifás. Anás tinha sido sumo sacerdote, e passou o sumo sacerdócio para Caifás, que era casado com a sua filha. Eles eram a força religiosa da época. Então Jesus tinha que, numa lógica, vou aparecer com Anás e Caifás, vou tirar foto com eles, e aí a hora que o povo de Israel olhar que, olha, quem que é esse daí que está com o sumo sacerdote, com os homens do sinédrio, com os homens da lei? Quem que é? Vamos procurar saber, vamos ouvi-lo. Esta era a lógica. A lógica era Jesus tirar fotos com os homens da influência política. Então a lógica era Jesus querer tirar foto com Pôncio Pilatos e com Herodes, que eram representantes de Roma naquela época. Pôncio Pilatos, governador romano na Judéia, e Herodes, governador romano na Galileia. Então se Jesus aparece com eles, o pessoal ia olhar as postagens e ia falar, primeiro com Anás e Caifás, agora com Pilatos e Herodes, nós temos que ouvi-lo, quem que é ele? E Jesus iria aparecer no cenário de Israel. Mas foi o que Jesus fez? Muito pelo contrário. Para Anás e Caifás Jesus falou, raça de víboras. Para Pôncio Pilatos e Herodes Jesus falou, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E com quem que Jesus tirou foto na época? Por isso que a mente de Deus, ela é muito mais elevada do que a nossa. Jesus decidiu tirar foto com Pedro. Jesus foi tirar foto com Pedro. Jesus foi tirar foto com João. Quem que eram Pedro e João? Eram pescadores, eram homens sem estudo, eram homens sem conhecimento, eram homens sem influência. Mas Jesus olhou para Pedro e falou, vem me segue, que eu vou te fazer pescadores de homens. Vem me segue, João, que você vai ser o meu discípulo amado. E Jesus tirou foto com eles. Pedro, vamos lá Pedro. Pedro em certo momento, Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. E daí quando o Senhor Jesus, ele ressuscita, ele olha para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Pedro constrangido, sim Senhor. E Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? E Pedro, sim Senhor. Na terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. E ali estava o perdão de Pedro. Então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava falando, eu coloco sobre você, Pedro, a minha mentalidade, eu coloco sobre você a sabedoria do alto. Você vai apacentar as minhas ovelhas, você vai cumprir com o chamado que eu tenho na sua vida. Eu te perdoei, eu te remi, eu morri na cruz para te salvar. Aí Jesus vem, e João, provavelmente aquele discípulo que é citado nas escrituras, que quando os soldados vieram pegar o Senhor Jesus, o discípulo saiu correndo pelado, largou a roupa e saiu correndo, provavelmente foi João. Mas Jesus vem até João, e conversa com João, e abraça João, e fala, o que importa a vocês, que ele permaneça comigo, até que eu retorne. E começaram a acreditar que João não iria morrer. O que aconteceu com esses discípulos? Uma salva de palmas para eles. Muito obrigado, pastores. O que aconteceu com esses discípulos? Com esses homens que a sociedade não dava nada, e que Jesus chamou e tirou foto com eles, e postou nas mídias sociais ao lado de Pedro e de João. Em Atos capítulo 2,
quando o Espírito Santo desceu sobre aquela casa, sobre Jerusalém, 120 almas foram cheias do Espírito de Deus. Ali o Senhor levantou Pedro com o espírito de sabedoria tão grande, que a primeira pregação do apóstolo Pedro foram quase 3.000 almas que aceitaram o Evangelho. A segunda pregação de Pedro, 5.000 almas aceitaram ao Senhor Jesus. Pedro foi uma coluna da igreja, ele escreveu ali 1ª e 2ª Pedro, ele foi ali um apóstolo que foi levado aos gentios. Pedro foi levantado com poder e autoridade, porque Jesus um dia acreditou nele. E João, meus irmãos, todos os apóstolos morreram de forma truculenta. Pedro mesmo foi crucificado de cabeça para baixo. André foi arrastado pelas ruas de Alexandria. Ali Tiago foi decapitado, Paulo foi decapitado. Todos tiveram mortes truculentas. Mas João, Jesus tinha dito aquela palavra: o que importa que eu queira que ele fique? Ninguém conseguia matar João. Vinha a perseguição e Deus guardava João. Até que, com 90 anos de idade, pegam João e levam ele para uma ilha chamada Ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1, e colocam João lá com 90 anos. A Ilha de Patmos era um lugar de ladrões, de alta periculosidade. Colocam João lá, e foi nesse momento de adversidade. Se você está vivendo adversidade, Deus tem algo especial para a sua vida. Deus tem uma revelação para a sua vida. Foi nesse momento difícil da vida de João que Deus lhe entregou Apocalipse, a maior revelação das Escrituras. Colocam João lá como castigo. Aí o imperador da época, isso não está na palavra, mas a história conta, que o imperador falou: vou pesquisar como todos morreram, e olhou como todos os apóstolos morreram, e falaram: você é o último, então agora você vai ter uma morte diferente de todas. Vou preparar algo especial para a sua morte. E aquele imperador, ele teve uma ideia que veio de longe. Ele teve uma ideia que veio dos quintos dos infernos. Vou preparar um caldeirão cheio de óleo, vou colocar ele ali, imagine o caldeirão da cuca, vou colocar ali no fogo, ali para o óleo ficar... Eu imagino que deixou um dia todo ali aquele caldeirão no óleo fervendo. E pegaram João lá com 90 anos de idade ali, andando com dificuldade, e levaram: olha a sua morte aqui, João, nós vamos te jogar lá. Mas João sabia em quem ele cria. E eles pegaram, e Deus livrou João. Não. Eles pegaram João e jogaram João dentro do óleo. Queridos, foi a primeira sessão de bronzeamento artificial da história. João caiu dentro do óleo. Eu imagino João levantando ali, né, passando um óleo na pele, né, passando no rosto, falando: imperador, acho que esse óleo quente no rosto aqui vai me deixar uns anos mais jovem. E João começa a andar dentro do caldeirão. A história diz isso, podem pesquisar livros e ler a respeito. E ali todos estavam espantados: como que pode isso, João? O que aconteceu? Sabe por que eu não morri com óleo quente, com óleo fervente? Porque o meu Senhor, o meu Salvador Jesus Cristo, Ele colocou dentro de mim um óleo que ferve bem mais do que esse daqui. É esse óleo que Jesus tem para a sua vida. É o óleo do Espírito Santo, é o óleo da graça, é o óleo da virtude, do poder. Então nesta noite o Senhor me trouxe aqui porque Ele quer levantar mentes pensantes na sociedade. O Senhor está te chamando para fazer a diferença na sua casa, no seu trabalho, na cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo, no Brasil, na Europa, na África, na Ásia. O Senhor nesta noite derrama do azeite, do óleo, da unção para todos aqueles que querem ter a mentalidade cristã. Se você acredita nessa palavra, aplaude e glorifique o Senhor Jesus. Aleluia.
Tem hora que a gente se empolga, né? Eu tento me conter. Ontem eu quase acabei com a minha voz ali no culto do Espírito Santo. Fui embora rouco. Falei, meu Deus, amanhã tem que pregar. Jovens, se coloquem de pé. Daqui a pouco nós vamos ter a festa nas águas. Mas eu gostaria de fazer uma única oração com vocês. No momento da ministração, o pastor Gil, ele fez uma pergunta e algumas pessoas levantaram as mãos. E eu quero aqui chamar os pastores, pastora Silvana, os pastores, para se colocarem aqui à frente. E eu quero convidar você, o Ministério de Música, se quiser, pode já tomar o altar. Aqueles que estão dispostos a dizer, sim, Senhor, eu quero cumprir com o chamado. Eu quero cumprir com o propósito. Senhor, eu quero sim um espírito de sabedoria. Talvez você esteja pensando, mas eu sou o menor da minha casa, mas eu tenho dificuldade de aprender as coisas. Lembre que o Senhor Jesus fez, Ele não foi para os políticos, para os religiosos, Ele foi para quem ninguém dava nada. A palavra fala que Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes, as loucas para confundir as sábias. Se você quer ser cheio da sabedoria de Deus, do entendimento do Espírito de Deus, eu te convido a vir aqui à frente. Os pastores vão estar te ungindo, os pastores vão estar orando pela sua vida, e o Senhor Jesus vai te encher nesta noite. Venha, abra o coração, o Espírito Santo está no nosso meio. E Ele está descendo para ungir mentes. Da mesma forma que o Senhor ungiu a mente de Bezalel e de Aholiabe, o Senhor Jesus vai ungir a mente de vocês. Ele está derramando um espírito de sabedoria. Por isso eu vou orar agora, junto com os pastores. Pastores, podem começar a impor as mãos, podem começar a orar. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Pai. A Tua palavra falou fortemente aos nossos corações, ó Deus, que nós precisamos ter uma mentalidade cristã, nós precisamos viver essa mentalidade cristã, viver a cultura dos céus. Senhor, aqui à frente estão jovens, ó Pai, que querem, ó Deus, que estão dizendo sim, sim para o chamado do Senhor, sim para o propósito do alto, sim para aquilo que o Senhor tem para eles desde o ventre da mãe. Por isso, Espírito de Deus, começa agora a ungir estas mentes, começa agora, Espírito Santo, unge agora esse cérebro, unge agora dando um espírito de sabedoria, um espírito de conhecimento, um espírito de ciência, um espírito de fortaleza, um espírito de unção, de graça. Espírito Santo, assim como o Senhor deu sabedoria a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, dê a esses jovens nesta noite. Levanta, Espírito Santo, no nosso meio médicos, levanta no nosso meio, Espírito Santo, advogados, levanta no nosso meio juízes, levanta no nosso meio políticos, levanta no nosso meio pessoas que têm o seu espírito para fazer a diferença na sociedade, professores. Mas, meu Pai, acima de todos esses aspectos da sociedade, levanta no nosso meio, Deus, homens e mulheres, jovens, cheios da Tua unção, cheios da Tua glória, cheios da Tua graça, cheios da Tua virtude, cheios do Teu poder, cheios de ousadia, em nome de Jesus. Recebam agora, recebam, Ramaço de Candalamaço de Cai, recebam em nome de Jesus.